Gravando! E aí, Jeff? E aí, Andrezão, beleza? Beleza, mano? Beleza. Então estamos oficialmente inaugurando Finalmente. o Noverbo. Aleluia. Que promete, ó, ser o canal de comunicação dos crentes da Bereana ou não da Bereana com a galera. O que você tá pensando para esse podcast aí da gente nessas próximas semanas? Cara, eu tô muito feliz. A gente começa hoje aí mais uma frente aí, né? Com a nossa igreja, com a estrutura que a igreja nos oferece e, expectativas a mil aí pra galera que vai ser entrevistada aqui, pra gente tratar de assunto que a gente não trata em púlpito hoje, pra trazer umas polêmicas também, que é bom, né? O povo gosta. Cara, isso aí é muito importante, né? A gente faz um tempo já que durante os cultos de jovens, a gente sempre separava um momento para um painel. Durava 10, 20, 30 minutos e eu via duas coisas, uma boa e uma ruim. A ruim é que quase sempre as pessoas concordavam com tudo. Então exato. Você não tinha um debate de ideias, você tinha só uma apresentação de ideias. Isso é legal, mas né, é só para confirmar o que você já pensa. O assunto não rende. Exato. Só que você também não pode levar debate para um culto, né? Porque não é esse o objetivo. Aí você cria um podcast assim... E vem aqui... A gente pode convidar uma pessoa que não concorda em nada com a gente, mas para conversar de uma maneira educada, uma maneira civilizada, nada como os caras que esses dias na rádio saíram na porrada lá por... Verdade, hein? E fala de você aí, mano. Como é que você conheceu Jesus? Como é que tá essa trajetória? Quem é o Jeff até chegar aqui? Obrigado, produção, que trouxe uma água. Só trouxe água aqui, obrigado. Pessoal, já recebendo um patrocínio de copos descartáveis. Atlas Cop. Fala de você aí, cara. Então, André, conheci Jesus através da minha mãe. Minha mãe começou a ir pra igreja quando eu tinha 10 anos. A gente até então ia na igreja católica, né? Como todo mundo ali por questão de tradição e tal. E aí, através dela, eu comecei a frequentar junto, né? Minha mãe e minha tia começaram a ir. Uma tia que morava com a gente na época. E eu falei, cara, eu gostei. Aí a gente começa a fazer os amiguinhos ali, aquela coisa da escola dominical, de domingo. Começa a ter aquela frequência, começa a gostar. E aí... Foi indo, aos 15 anos me batizei, que foi ali que eu precisava tomar aquela decisão, tipo, já me sentia meio que cobrado por estar, 5 anos ali frequentando, gostar e, cara, eu acho que eu não tenho mais o que viver assim que eu não possa me batizar, algo que me impeça de levar o batismo. E, cara, é o que praticamente assim define a minha vida, porque eu vejo que eu sempre, né, tô desde 18 anos, 16, 18 anos tocando mesmo, então é o que define a minha vida hoje e me dá a direção. Por exemplo, final de semana eu sei que eu tenho uma agenda a cumprir, tenho que servir, não é uma coisa assim, eu tô de boa aqui e vou assistir domingo do Faustão, não tem essa. Então eu tenho uma direção hoje e que é uma coisa que faz bem pra minha casa, traz a paz que eu acho que todo mundo precisa, né, nessa vida meio louca, e principalmente no momento que a gente tá vivendo de pandemia, eu acho que a igreja, o corpo mesmo trouxe uma paz assim pra mim, pra eu ficar tranquilo e ter um norte, assim, não ficar Deus dará, assim, legal. Nossa, pô, não tem pra onde eu ir, que desespero é esse, que pandemia, que parou e que eu tô em casa agora sempre, mas tem a igreja que sempre, né? É legal, né? A igreja nos dá algo para viver e algo pelo que morrer também. Sim, com certeza. Isso é fundamental. E você falou com 15 para 16 anos começou a tocar, né? O que a música representa para você hoje, assim, como uma ferramenta para levar o evangelho para as pessoas? Fala das suas referências também. Então, falando de referência, acho que a galera do Morada, Morado, Dunamis, é uma equipe completona, assim, que eu acho que um dia, se Deus quiser, que vamos ter aqui na igreja local também uma equipe robusta, né? Você falou em Dunamis, esses dias eu fui comprar um equipamento, um DJI Osmo lá, um gimbal, o nome. E o cara que me vendeu, eu comprei dele pelo Face, chamado Gabriel, e ele é um dos diretores artísticos do Dunamis Music. Tá vendo? Aí eu conversando com o cara, pequeno. Todo mundo pequeno, né? Depois eu olhei nos stories dele lá com o pessoal do Dunamis tocando, gravando música nova. Então só esse parênteses aí, pra contextualizar aí, pessoal do Dunamis, a gente conhece vocês. Dunamis, queremos vocês aqui.
E assim, tem o Morato, tem o Dunamis, tem a galera, né, da gringa, né, que eu acho que, meu, a gente não tem jeito. As referências das nossas referências, as né? referências das nossas referências. E tem a galera das antigas também, que a gente não pode esquecer, né, o Toque no Altar, a galera de Ajuda do Trono, Trazendo a Arca, que foram referências, que são referências da nossa infância. E eu acho que é importante, mas a música eu acho que ela é um dos carros-chefes junto com a palavra. Eu acho que tem que caminhar assim junto, mas eu acho que quando alguém não é cristão, a música ela consegue ter um pouco mais de atratividade assim, para chamar a galera mais jovem, para trabalhar um público que ainda acha que às vezes a palavra é meio pesada, que, né, acho que a música não vai pegar no seu pé. A música vai trazer paz, vai trazer uma boa vibração ali para sua vida, uma coisa que vai mexer com o seu coração, com a sua energia ali no momento do culto, que você vai sentir o poder de Deus. Eu acho legal, que cara. a música proporciona isso. Isso é muito louco, né? Quando a gente fala de música, eu fico vendo que o que se fala muito sobre o músico cristão. Alguns falam que só tá lá na hora do louvor e desce, né? Mas é uma coisa engraçada, eu queria saber a sua opinião também. Vou espiritualizar primeiro, depois eu vou falar de uma forma mais simples. Entendi. Quando a gente fala de um músico de igreja, como um profissional das igrejas maiores, igrejas menores não, que a igreja menor ela ainda trabalha muito como voluntário, é o cara que durante a semana ele trabalha em outra coisa e no final de semana ele toca, então ele não é, nem sempre ele é aquele superstar, mas há muito problema quando o cara usa esse talento dele para tocar fora, tocar na noite, alguma coisa, tudo, né? Há quem diga que não pode, porque o diabo ele usa muito isso, ele ataca muito por ele ter sido um ministro de louvor. Como você vê isso daí, você como músico, cara? Tipo, de tocar fora, de tocar na noite, de repente o Jeff é convidado para fazer parte de uma banda que toca num barzinho, ele vai lá, ele vai fazer o dele, ele vai tocar, ele vai embora. O que você pensa disso daí? Não precisa polemizar não, só um pouquinho. Não, tá. Eu acho que a música ela é uma das artes que Deus deixou pra gente aí como uma herança mesmo, e que você tem que ponderar as coisas, você tem que saber o meio onde você vive, onde os locais que você frequenta, se aquele salário ali não tá vindo de forma errada, se, né, como que o músico que você tá ali junto, que você tá tocando, como que é a vida dele. Então assim, eu acho que você tem que analisar tudo isso, ver a sua situação financeira, não vejo como, nossa, que pecado, mas por exemplo, numa das lives aí do Chitãozinho Chororó, os caras falaram que é muito tranquilo trabalhar com um músico que é cristão. O cara chega, toca, ele não vai pra balada depois, provavelmente ele vai pra casa, ele vai pro hotel pra falar com a família, pra interagir ali com seus seguidores, é uma coisa muito mais tranquila. Então acho que assim, tem os caras que confundem, né, que já aproveita ali pra usar como esse, né, aquele pezinho ali, aquela linha que sobra ali pra já pegar e já pecar, já misturar as coisas, e tem um cara que realmente toca, faz o dele e vai embora. Não, eu imagino também que deve ser bem diferente o cara tipo, tocar com o Chitãozinho Chororó, né? As músicas do Chitãozinho Chororó. Falar sobre amor e tal. Agora você tá tocando com quem? Sei lá, tô tocando com... O cara fala sobre uísque lá, e aí já é complicado. Eu vou tocar com o embaixador esse final de semana aí, tem 99% do público é mulher oriçada, maluca ali pelo cara, né? E o músico é muito visto. Eu tenho amigos amigos músicos, os caras de igreja falam que nas igrejas tem muita, né, aquela então, tietagem, né? Então se a gente falar de intenção do coração, nem sempre, a gente pode jogar para outro lado agora. Sim. O músico que vai pro mundo, ele tá errado, mas e o músico que tá dentro da igreja também, mas usa aquele fato de pra poder ganhar alguma coisa ali, de né? ser um cara proeminente ali, nossa, olha o baterista, olha o guitarrista, que virou até meme, né? Olha... o cara mais crente da banda normalmente é o tecladista. Dá unção ali, o cara... O cara dá unção. Normalmente é um cara que tem um chamado pastoral. Agora brincando, o menos crente é o baterista. Sim, alô Veto, se estiver ouvindo aí, ó. Queremos você aqui, velho. Seguindo o menos crente é o baterista, depois vem o guitarrista, que é o mais exibido. Com os solos ali, aquela coisa de se amostrar. O cara do violão é o cara que é o que cria as paixões na escola. É verdade. Eu lembro meu tempo de escola, o cara que tinha violão. Quem tocava violão, cara, era o rei. Cara, era o rei na escola, na adolescência. Era o Troy Bolton. Quem não sabe Troy Bolton... Pode aqui, falar nessa aqui? Desculpa, produção, desculpa. Pra quem não sabe, Troy Bolton, um dos grandes ícones do cinema mundial em High School Musical. High School Musical, acompanha no Disney Plus. Assistam. Então, isso é muito louco, né? Se a gente falar de intenção, o cara pode ser um músico de igreja,
Até querer entrar já nesse assunto de música também. Como você vê o cenário hoje da música gospel? Porque há uma briga muito grande. Você é um cara da nova geração, você tem quantos anos? 27. 27 anos, você é um cara da nova geração. E eu vi um podcast esses dias, o Hub, o pessoal do Morado até, Sim. com o Ale Vilas Boas. Nossa, não pode citar o nome do Morado. Desculpa aí, gente. Morado é sangue. Tem que pagar alguma coisa pra poder citar os caras aqui. Criar aquela banda. Aquela banda lá que os caras moram em algum lugar. Aquela banda Habitação. Então, e o Ale Vilas Boas falava disso, dessa guerra geracional. Queria saber de você. Só que eu quero pôr uma pimenta aí. Beleza. O Ale Vilas Boas disse que a galera bate muito nele. Worship. Só que ele disse, gente, eu não sou um cara que comecei a fazer algo e fui pra algo. Eu nasci nisso. Então ele até mostrou que às vezes ele não entende isso. Que você, da nova geração, imagino que já tenha entrado já nisso. Você não tocou o início de Ademar de Campos, Asaf Borba, J Neto. Há essa briga mesmo? Ou... assim... Isso é uma criação da mídia. Tem a criação da mídia, mas tem a galera que abraça os músicos, assim, no geral, assim, a galera critica bastante, tipo, a composição na teoria mesmo. Tanto na repetição das letras, quanto em notas, né? São poucas notas ali que o cara vai levar o louvor. Mas os tempos mudam, gente. Todos nós que pelo menos tem ali até 30 anos já passou por algumas fases. A gente teve a fase do rap lá com Alcuba, a gente teve a fase do reggae com Salomão do Reggae, entre outros. E cara, hoje é worship, então a gente não pode ficar tocando Salomão do Reggae se o público tá ouvindo worship. Você tem que trazer o que as pessoas escutam. Então assim, você não tem que criticar, você tem que... Eu, por exemplo, eu gosto de rock. Mas eu vou tocar heavy metal, vou ficar tocando rock and roll na igreja, sendo que a igreja não gosta daquilo. Eu tenho que pensar o que eu vou trazer de Jesus, o que eu vou levar através do meu louvor para essas pessoas, de forma com que case ali tanto a vontade de Deus como o que as pessoas escutam hoje. Legal, então é isso. Que não conduz tanto às vezes a adoração. Eu já fui em culto que, nada contra aqui, mas eu já estive em lugares que teve uma banda de heavy metal gospel. Cara, eu entendi pouco o que eles cantaram, porque era... pesadão. Vi que os caras estavam curtindo, mas quem estava assistindo que não fazia parte daquilo ali, porque era um evento com várias bandas, um exemplo também, no meu carro, 90% que toca no meu carro é rap. Entendi. Worship, eu praticamente ouço worship, ouço de vez em quando e mais na igreja, mas na igreja eu prefiro isso. Eu prefiro esse estilo. E o brasileiro é engraçado, né? O brasileiro ele tem mania de pegar um nome e criar algo em cima daquele nome. Se você falar o worship, o que é worship? É adoração. É adoração. Significa adoração. Então você chega para um cara gringo e fala, você toca worship? Ele, claro, eu tô adorando, eu tô levando a adoração, mas o brasileiro não. O brasileiro pega o worship e cria com um estilo. Se você falar o que é o gospel também, não é o que a gente fala também, a gente já pegou o gospel e levou para... Aí você tem o R&B, o funk, o nosso também é totalmente diferente. Totalmente diferente, da ideia inicial lá, Então vejo esse problema do brasileiro é um problema mais semântico do que de estilo, né? Eu também e acho. A galera criticar, mas acho que o que é bem tocado... Fala aí, produção quer entrar? Fala aí, produção. Fica mais perto, André, sua voz tá um pouco... Desculpa aí, pessoal, é que eu quis ser muito despojado aqui. Porque a gente tá querendo quase descansar aqui na cadeira, querendo deitar, pessoal, desculpa aí, mas a gente vai voltar ao foco aqui, perdão. Vamos voltar ao foco, eu fui chamar a atenção. Mas é interessante isso, cara. Querendo ou não, a galera que não gosta, mas se você, continuando falando de música, o Legião Urbana, que é uma das bandas mais famosas do Brasil, que mais fizeram sucesso até hoje, muita gente curte, os caras tocavam 3 notas. E é isso, cara, e foi muito bem levado. E a mensagem era a mensagem que eles tentavam passar foi passada e, mano, tá até hoje. Então tem um legado, entendeu? Tem a galera que, por exemplo, escutou o worship hoje que vai querer levar isso lá, mas pode ser em questão de letra, pode ser em questão de mensagem, então não precisa ser só a questão das notas, cara, é algo irrelevante se o que ele quer passar de sentimento tá acontecendo, entendeu? Então você não tem que falar, não, mas é só 3 notas, não vou ouvir, não. Outra coisa é tipo assim, a música que fala sobre o sexo de forma aberta, denigrar a imagem da mulher, aí eu acho que já entra num assunto mais, né? Sim. Aí já é prejudicial a alguém ou algo, aí eu acho diferente.
Mas, cara, o que o worship ofende? É porque tem 3 notas, você fica tão ofendido assim, ou porque você tem inveja que faz sucesso? Então, acho que às vezes rola um pouco disso também, rola uma ciumeira. É. Sempre houve, cara. Não tem como. Sempre vai rolar. Sempre o cara perdeu a agenda, ele perdeu o espaço. Tipo, o cara fala, pô, mano, eu estudei 20 anos pra perder espaço pra esse moleque que tá chegando aí, Exato. cantando Yeshua, 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 igual o cão arrependido. O refrão se repete 485 vezes. Mas eu vou colocar uma polêmica aí, pessoal. Polêmica. Coloca aí, ó. Eu acho que o mercado em si, gospel, ele é totalmente um produto hoje. Eu acho que, tipo, a maioria das pessoas são vendidas. Eu acho que, assim, uma Levi Las Boas, uma galera que faz um som diferente, você consegue ver que o cara tá preocupado em fazer algo que, tipo, chegue, né, leve as pessoas a tocar o céu. E outros que é produto e que, o cara quer ganhar dinheiro com aquilo e surfar naquilo, entendeu? Naquela onda do worship. O cara quer surfar o hype ali. Exatamente. E ele não quer, tipo, a mensagem. Eu não quero levar uma mensagenzinha bonitinha, eu quero ganhar dinheiro com aquilo. Então, assim, eu acho que rola um marketing muito grande e é um mercado meio que já vendido, assim. E isso é interessante, né, cara? Você pensar nesse mercado, esse mercado gospel. Não dá pra negar mesmo que existe. Eu vi uma vez uma palavra do Salomão do Reggae, e ele falou algo incrível, cara. Ele falou sobre esse mercado. Ele falou, a galera briga muito com o músico, que é um mercado, tal, mas o cara quando me chama lá, ele não me chama pra ir no culto de semana dele que não tem ninguém. Ele me chama pra ir num culto que ele sabe que vai dar mais gente, ele cobra a entrada, ele vende o produto, prepara a estrutura. Mas quando eu chego lá, o cara quer falar, irmão, você vai cobrar? Oferta pra gente. Ele fala, não, cara, ele até usou uma coisa, esteja falando a verdade ou não. Ele falou, me chama pra ir num evento seu que não vai ter ninguém, pra eu ser um adorador somente. Agora, se você tá chamando... Eu falo disso aqui, eu vou fazer uma conferência. Cara, eu quero que essa conferência bombe. Mano, eu vou gastar uma grana e vou chamar o Fernandinho. Porque eu sei que o Fernandinho vai me trazer um retorno. Eu não posso chegar depois do Fernandinho... Tô citando um exemplo dele aqui, mas podia ser qualquer outro cantor. Sim, não falar nome não. O Zezinho. O Zezinho tá estourado no worship. E aí eu trago o Zezinho e depois eu falo pro Zezinho assim, pô Zezinho, como é que você vai cobrar da igreja, cara? Peraí, mas por que eu trouxe ele também? Você olha que sempre aos dois lados, né? Sempre aos dois lados. Sempre aos dois lados pra pensar, cara. Então é entender que há um mercado sim, o mercado existe. E que é um trabalho, né? As pessoas ganham dinheiro com aquilo e sustentam suas famílias assim, cara. né? Pô, você já viu um show antigamente, não sei se você foi algum show do Thales Roberto. Não, nunca fui. Cara, eu fui em um e vi também mas o DVD dele lá, Uma História Escrita pelo Dedo de Deus, você viu. Cara, olha a estrutura daquele ali. Completaço, não tem o que reclamar. Você vai querer ir de graça naquilo e querer que o cara faça tudo isso pra Jesus. Simplesmente querer levar o Thales na minha igreja com um violãozinho, cara, é uma estrutura. Sim, com certeza. Eu sou bem leve quanto a isso, porque eu vejo que há uma maldade também do lado da igreja quando reclama dos caras que cobram uma entrada. Então, mano, seja justo. Sim. Jeff, você vai vir na minha igreja? Você cobra? Eu cobro tanto. Cobro tanto, cara, pra chegar até aí. Beleza, então vou te pagar isso aqui e tal. Não vejo um problema. O problema é, o pastor Leandro Barreto fala disso, dos caras que não cobram na entrada, mas cobram na saída. O Jeff fala assim, não André, eu faço pelo reino. Aí eu falo, mano, faz pelo reino, então só vou pagar a gasolina. Aí quando o Jeff vai na igreja do Rick, o Jeff fala assim, não vai naquela igreja lá não, que os caras só dão a gasolina. Peraí, mas você não me falou antes. Exato. Eu tinha que adivinhar. Que você queria ofertas, eu tinha que me tocar que você falou que não, eu paguei sua gasolina, que é o mínimo que eu acho que eu tenho que te garantir. Eu já passei situações assim que a gente foi tocar e assim, uma parte da galera não sabia que a gente faz o voluntário e a gente foi numa igreja aqui, né, local. E aí os caras ficaram, tipo, esperando no final do culto. Ao final do culto eu falei, gente, vocês estão esperando o quê? O máximo que a gente pode fazer aqui é te dar algo pra comer, um lanche, né? Fazer um lanchinho ali no final. E assim, eu particularmente falando do Jeff, eu vejo que assim... quando você tira o voluntariado e você coloca o valor ali, você começa a assalariar o músico, alguns perdem, entendeu? O sentido. Para de fazer por amor, fala, eu vou lá e eu tenho que cumprir, sei lá, vou tocar os 4 domingos desse mês porque, sei lá, cada domingo vai dar R$40. Então no final do mês ali eu vou ter uma grana legal e é um extra. Então o músico que faz por hobby, se ele começa a vislumbrar demais esse cenário, é o que acontece com muitos, os caras começam a se perder nessa de grana. E é até pra galera que, pra não achar que a gente tá batendo muito em músico, eu pastoreio e prego. Sim.
o ser humano ele é feito de 80% de ego, né? E é muito louco, porque eu vou em locais, eu comecei a perceber isso em muito tempo atrás. Faz muito tempo eu orei a Deus e repreendi em nome de Jesus. Mas eu ia em lugares que me davam uma oferta, mais do que a gasolina. Quando eu fui em local, aí eu lembro que uma vez eu fui num local que eu não ganhei oferta. Aí já mexeu, né? Mano, essa igreja aqui não é crente não. Aí eu falei, Deus, repreendo, tira de mim, porque eu não fui chamado para isso. O que vier, claro, o trabalhador, digno do seu salário, a oferta, a igreja tem. Eu como pastor, quando eu chamo alguém para vir ministrar aqui, eu entendo que eu preciso abençoar essa pessoa, mas aquilo ali eu comecei a falar, mano, tá me movendo, aí a gente começa a fazer conta. A gente começa quem a não quer, né? Falando, com certeza. 4 sábados. Se eu jogar lá 40 minutinhos aqui, aberta, 40 minutinhos, uma palavra que eu preparo, vou deixar essa palavra top, você cria um mercado na sua cabeça. Exato. Quando o mercado não trabalha para você, você briga. Agora é o André, numa situação muito pequena, de entrar ali. Mano, a maior oferta que eu recebi foi tipo R$300, R$350. E foi uma ajuda de combustível, cara, de local, né? Mano, aí você começa a pensar, aí que eu falo que entra o ego do cara, o cara começa a fazer conta. Exato. Agora imagina um cara, mano, eu já recebi gente, eu já vi, né, gente que o cara chega, ministra numa igreja, ele recebe uma oferta de 5, 6 mil reais, ele vende isso, ele vende aquilo, mano, o cara sai dali com 15 pau, velho. E se você pensa, você começa a fazer conta real, porque você fala, cara, eu trabalho das 8 às 5 e eu não ganho isso das 8 às 5. Não, peraí, e eu preguei 40 minutos e eu vou ganhar tanto? Não, é isso que eu quero. Só que você tem que entender que, né, será que Deus me chamou realmente pra isso? Como você falou, Deus não me chamou pra isso. Aí você separou, orou, tirou aquela coisa que tava começando no coração e acabou ali. E eu não sou nada contra o dinheiro, não, eu sou a favor. Se o cara quiser me dar uma oferta muito alta mesmo, eu vou receber. Porque tem gente também com a falsa humildade, né? Uma vez eu recebi uma oferta de uma irmã, e aí eu fui falar com o meu pastor na época, né? Tava no começo, aí eu falei, pastor, eu não quis receber, a irmã quis me dar. Ele falou, André, fique em paz, se a irmã quis te abençoar, deixa ela te abençoar, porque Deus está usando isso na vida dela, como você tem que abençoar outras pessoas também. Sim. Não seja só o fim da bênção, né? Não seja só receba. Então o que eu vejo aí, voltando até da questão do worship, do mercado, tudo, é que há muita gente falando, mas quando você entra no negócio, são muitas variáveis. É dinâmico o negócio ali. Você não vai chegar e vai acontecer, você vai receber tanto e tal. Hoje, pelo menos quem faz por voluntariado ainda e não vê como, né, um produto para se vender ou para ganhar dinheiro, ali começa a chamar a atenção, começa o negócio. Mas eu vou devolver agora a pergunta para você, pra gente entender como que começou o André lá atrás com a história de pregação, como que foi gerado isso no seu coração, essa coisa de pregar, agora eu vou ser pastor. Você viu que os caras estavam começando a citar seu nome nas reuniões. Como que foi isso aí? Como foi esse start pra você? Cara, eu nunca recebi assim uma palavra clara assim, você vai ser pastor. Isso eu nunca. Podem ter tido algumas profecias, algumas coisas outras, mas eu sempre falo para amigos meus que querem ser pastor. Eu falo assim, você gosta de gente? Mano, não pergunto se o cara sabe pregar. Eu não pergunto se ele sabe liderar, eu pergunto se ele gosta de gente. Porque o fundamental para pastorear é gostar de gente. Se você não gosta, cara, faça outra coisa na igreja. Sim. Toque, seja um líder de outra coisa, mas não entre pro pastorado se você não gosta de gente, porque vai ter que você amar, vai tratar com gente o tempo todo. E vai ter que aprender a amar mesmo, né? Amar incondicionalmente. Então eu conheci Jesus criança, com a minha avó me levando para a igreja, na quadrangular. Depois cresci, saí, né? Tive a minha fase de ficar, mas sempre fui um cara tranquilo. Quando eu me mudei pra cá, 16 anos, eu comecei a fazer aula com o Testemunho de Jeová. Aí fiquei 1 ano e meio fazendo aula com o Testemunho de Jeová. Eu fiz também, pessoal. Segredo aí pra vocês, revelado aqui. 1 ano e meio estudando a Sentinela. Pra discutir, gente, pra quem não conhece, rola uma discussão ali, um debate no domingo, viu? O negócio é sério, não estude não pra você ver. E aí eu comecei a estudar. Nisso, o cara que me dava aula me arrumou um trabalho na Trilog aqui, que nem tem mais. Sim. E na Trilog eu conheci uma amiga lá, a Gabi. Gabi, se vocês estiverem nos assistindo, obrigado por ter me apresentado a Bereana. E a Gabi, eu conheci a Bereana através da Gabi, eu achei incrível aquilo ali. E eu sempre gostei muito de falar, então sempre gostei de gente, sempre gostei de falar. Mas quando você fala assim, é numa conversa informal ou no discursar também? Subir ali e começar a falar Eu amava seminário na escola. Entendi.
Trabalho em grupo, eu falo, manda aqui. Eu sempre amei, cara, sempre... É engraçado, né? Eu falo que é legal a gente andar com Deus, porque Deus vai te lapidando e te mostrando. Filho, ó, por exemplo, eu gosto de música, me aventurei nisso, tocar, mas, mano, que não era aquilo que eu falava, mano, Deus quer me usar nisso aqui. Agora, eu falar, sempre que eu subo pra falar, pra muito ou pouca gente, me dá uma alegria, mano. Tipo, eu consigo catalisar todo aquele nervosismo em algo bom. As coisas começam a vir na minha cabeça. Eu converso com algumas pessoas que falam às vezes assim, pô, me dá o microfone na mão, eu esqueço tudo. Já começa a tremer, eu esqueço até meu nome e tal. Mano, eu sou o contrário. Quando eu tenho que falar para um grupo de pessoas, é incrível como Deus joga as palavras na minha cabeça. Daquilo que... Pessoal, calma que... Calma, ninguém morreu. Que a gente começa a falar de palavra, o inimigo se manifesta. Mas brincadeira à parte. E aí, eu sempre gostei disso, e eu sou um cara que, quando eu falo da igreja, eu gosto muito do compromisso das coisas. Então, comecei a andar com o pastor Lucas aqui, que era o nosso líder Lucas de jovens. Aquino, né? Lucas Aquino, que hoje pastorei em Piracicaba. Então, comecei a andar com o Lucas, precisa de um cara para isso. Mano, tô aqui. Precisa disso. Então, foi unindo as coisas, você vê que Deus foi unindo. Ele gosta de falar... Ele gosta de gente e ele gosta de servir. Ele tá sempre ali, ele tem as lacunas. Então isso foram me dando a oportunidade de liderar jovens, depois me deram a oportunidade eu comecei uma célula na faculdade, aí eu comecei a ficar mais próximo dos pastores da nossa sede, que são aqueles que nos enviam, até que chegou o momento deles chegarem em mim e falar, olha, a gente vai colocar você para pastorear interinamente aqui o Jardim Belmonte. E já faz 4 anos isso, mas glória a Deus, porque você mora perto, você conhece as pessoas, você nasceu aí nessa igreja. E aí, quando acontece, é muito louco, porque você começa a entender algumas coisas que Deus falou. Lá atrás. Aí entra isso, lá atrás eu não recebi nenhuma palavra explícita. Mas hoje que aconteceu, eu começo a entender, então foi por isso que Deus fez isso. Isso, então começa a ligar os pontos ali. Você começa a ligar os pontos. Entendi. Então foi por isso que Deus me colocou nisso, foi por isso que Deus me colocou nessa situação, foi por isso que Deus me colocou para liderar a célula. Eu tinha que tocar violão naquele tempo para poder entender a dinâmica de um culto, de louvor, para poder entender, para poder não ser um cara leigo de tudo, sabe? Sim. A curiosidade, Deus me deu muita curiosidade, porque hoje eu sou um pastor, eu preciso dessa curiosidade para criar, para ajudar pessoas a criarem. Então com Deus é assim, cara, quando acontece você entende muito. Por isso que Deus não te revela tantas coisas. Tantas coisas pra você não... Porque você pode se inflar. Se de repente eu começando na fé, Deus falasse assim, olha... Você vai ser um grande pastor. Você vai ser um pastor dessa igreja aqui, num salão próprio e tal. Eu ia começar, mas eu ia começar a ver as pessoas na minha frente como menores, sabe? Sim, não é isso que Deus você não tem a palavra que eu tenho, você não recebeu o que eu recebi. Me chama de pastor. Não, cara, não tá pastor no meu RG. Ô guitarrista, alguém falou, ô guitarrista. Pois exato. Ô menina do Stories, chega aí. Não, cara, o Carol. O cara da transmissão, não, o Rick. Entendi. Então, meu primeiro nome não é pastor. Sim. Hoje eu pastoreio, eu estou pastor, amo isso que eu faço, mas entendo que Deus me chamou para servir pessoas. Entendi. E para amar essas pessoas. Sim, que é muito difícil, né? Se você for pensar, você consegue amar aquilo que está muito ali perto. A sua família você já ama de graça, porque você nasceu ali, você tem a gratidão, mas amar pessoas e como você vê, tipo, o retorno. Você acha que o amor que você coloca hoje sobre a vida de cada uma dessas pessoas você recebe de volta? Como que é você espera uma gratidão, alguma coisa? Como que você lida com isso? Ou com a ingratidão, no caso? Cara, Jesus ele falou que que amar os nossos amigos seria muito fácil. Sim. Isso aí é muito fácil. Amar quem te ama, amar quem te retorna é muito fácil. Exato. Aí entra uma coisa, Jesus nos colocou o amor não como um sentimento apenas, e nem como, Jesus colocou o amor como um mandamento. Sim. Quando a gente fala de amor, você tem vários caras falando de amor, né? Você tem o Platão falando de amor, do amor platônico, né? O amor de Platão é o amor não correspondido. Sim. É o amor, eu até falei, acho que foi no meu casamento. Falei do seu casamento sobre isso, né? Quando eu estou conjecturando sobre o amor. Você tem o amor dos poetas, né? Aquele amor romantizado, aquele amor bonito, aquele amor que eu entrego amor, eu recebo amor, tal. Mas quando você fala do amor de Cristo, quando você fala do amor de Corinto, que é o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, é um amor, cara, que ele, quanto mais você entrega, mais ele cresce em você,
mas não de uma forma platônica de sofrimento. Eu digo para as pessoas que quando você serve, você não deve servir esperando algo de alguém. Algo em troca. Algo em troca, cara. Você deve sempre servir desejando que aquela pessoa seja melhor do que você em alguma coisa. Sim. Eu vou ensinar um cara a pregar, mano, eu quero que ele seja muito melhor do que eu. Eu vou amar tanto ensiná-lo que eu quero que ele seja muito melhor do que eu. Eu vou ensinar um cara a pastorear. Eu amo tanto isso que eu quero que ele... Então o amor ele se torna um combustível e não uma isca. Entendi. Eu vou jogar amor para eu colher amor. Entendi. Não, cara, eu vou colocar amor nisso, isso aqui vai fazer correr. Então não que não vá ter gratidão. Tem muita gratidão, mas não é algo que hoje eu penso no meu ministério. Você não espera, você faz porque... eu quero agradar a quem me chamou. Entendi. Eu quero agradar a Deus. Sim. Deus me chamou para pastorear e para amar pessoas. Então eu vou pastorear e amar pessoas. Se no meio do caminho tiver abraços, beijos, cara, maravilhoso. Quem não gosta de receber abraço, beijo e palmas? Só que quando a gente fica... Entra na mesma coisa da oferta lá. Que é onde está o começa a inflar o ego, cara, se toda vez que o cara prega, ele desce e ele tem que ouvir, nossa, que pregação... tem alguma coisa errada. Ele tem que rever alguma coisa. Sim. Sabe? Lidar com as críticas de modo geral também ajuda você, despontar. Exatamente, cara, exatamente. Porque o natural das pessoas é que elas não lembrem o que foi feito de bom pra elas. Sim. Isso é natural de todos nós, cara, sabe? Eu não lembro todas as notas certas que o Jeff fez tocando no domingo. Sim. Mas o dia que o Jeff desafinar, aquilo vai ficar gravado na minha cabeça. Com certeza. Porque é do ser humano, a gente tem eu acho que é um senso de defesa nosso. Aquele cara já me feriu, tá bom? Mas não importa as coisas boas, aquele cara me feriu. Aí você só vai lembrar daquela única coisa, né? Daquele único... Cara, né? então eu meio que elimino isso do meu ministério. Certo. Eu oro a Deus. Eu sei que muito do que eu faço eu não vou receber, eu não vou entender da pessoa. Eu gosto muito da analogia da árvore, né? O pastorado ele é como você plantar uma árvore. Cara, você tem que plantar. Quem planta uma árvore, os caras não vai curtir a sombra dessa árvore. Porque vai demorar muito tempo para crescer. Aí Paulo fala disso. Eu planto, Apolo rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então, mano, sua função é plantar, velho. Planta e sai fora. Então eu planto lá a semente, claro, os que eu posso acompanhar regando e vendo Jesus dar o crescimento, como vocês, por exemplo, eu entrei aqui e vocês estavam numa situação. E eu vejo o plantio, eu vejo o regar na vida de vocês, eu vejo Deus dando crescimento. Sim. Mas poderia não ver também. Tem gente que eu conheci há muito tempo, que eu fui numa igreja, preguei uma palavra. Um tempo atrás eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa dizendo, eu estava no local, tal, você pregou tal palavra, aquilo ali foi muito bom para mim, tal. Eu falo, glória a Deus. Só que isso também não pode ser o balizador do meu ministério. Senão eu vou ficar procurando essas coisas. Entendi. Mas e hoje, você já como pai, acho que o Miguel tá com 3 anos? 3 anos, é a minha idade de pastorado. E ele é um cara assim que eu vejo muito inteligente, já é um moleque muito esperto, assim, já, né, bem avançado para a idade dele, assim como essa geração. Você se preocupa em deixar o legado ou em traçar um caminho para ele seguir meio que seus passos? Ou para você, o que ele quiser ser de profissional, de como ser humano também, claro que você quer que ele seja uma pessoa boa, mas assim, profissional, você acha que ele deve seguir os mesmos passos? O que você deseja assim no seu coração para ele, como pastor e como pai? Cara, vai ser incrível na minha vida se, através do meu exemplo, eu conseguir gerar um pastor dentro da minha casa. Certo. O Douglas Gonçalves, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz que a vida dele mudou quando ele teve filho, porque criar um filho, você tem que entender assim, eu não estou criando um filho, eu estou criando um pai, eu tenho que criar meu filho para ser um bom pai. Eu crio o Miguel não somente como um filho, assim, vou criar o Miguel, eu sei que ele é uma flecha de Deus, eu sei que Deus vai enviá-lo, mas o meu desejo, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Que é o pai terreno. É fazer do Miguel, eu vejo o pastor Ricardo com o pastor Walter, o pastor Lucas com o pastor Jairson, sabe, faz parte daquilo dos caras, é você dar uma continuidade total mesmo, mas esse cara vai continuar pastoreando como eu pastorei. Eu vou encaminhá-lo para isso, eu vou ensiná-lo, e aí isso é legal essa pergunta, porque não vai ser com as minhas palavras, vai ser com o meu exemplo. Sim, com certeza. Se todo domingo eu nunca estiver em casa para almoçar com ele, a mãe dele, para levar ele num parque, para brincar com ele não vai ser um pastor.
que ele vai odiar comigo. Ele vai achar que você nunca tem tempo, né? Ele vai falar, mano, como é que eu vou querer ser o que meu pai é se ele não tem tempo pra mim? Exato. Então, como é que eu vou criar um pastor? Quanto mais eu brincar com ele. Sexta-feira ele colocou uma sunga ali de casa lá, começou a dançar lá, e eu filmando, sabe? Ainda não é o momento de eu sentar com ele e falar, vem cá, vou te ensinar homilética. Vou te ensinar, quero fazer de você um pastor, então leia todos esses livros. Tira a sunga, põe um terno que a gente vai aprender a ministrar agora pro público. Então se eu me tornei um pastor amando pessoas, eu preciso ensinar meu filho a amar pessoas, Sim. a amar a obra. É o meu desejo. Mas claro, filho, você está sendo criado, preparado por mim e por sua mãe para ser um bom homem, para ser um bom marido. Eu quero muito que meu filho seja um bom marido, melhor do que eu. Eu tenho aprendido muitas coisas, ainda vou aprender muitas coisas, mas eu quero poder ajudá-lo a quebrar alguns, a encurtar alguns caminhos, mas ele viver a influência, como é que fala? A experiência dele. Entendi. Deixar ele não ficar, não, você não pode, cara, eu preciso criar um ambiente para ele, sabe? Igual eu faço com a igreja, cara. Nós não somos donos de pessoas. Todas as ovelhas são de Jesus. Meu filho é de Jesus, a minha esposa é de Jesus. A minha esposa, eu preciso prepará-la para ela se apresentar bem a Cristo. Meu filho, eu preciso prepará-lo para ele se apresentar bem a Cristo. Então, todos são de Jesus. A minha parte é contribuir, né? Só dar, né? Jogar ali a sementinha. E aí com o meu legado, que tá em construção também. Sim, perfeito. Muito bom. E você aí, o que você pensa quando vier o herdeiro? Cara, eu e a Carol, a gente gosta muito de criança, então assim, eu vejo que eu preciso já ir me preparando, aí como a gente, assim, nas pregações que a gente até vê aqui na igreja, como você mesmo fala, ou até os outros pastores aqui, que eu acho que meio que em conjunto, é você orar antes, é você preparar o seu coração antes. Eu espero, trilhar o meu filho no mesmo caminho que meus pais me trilharam, porque me renderam bons frutos. Eu conheci a música, eu aprendi sobre música, eu aprendi sobre a palavra, eu aprendi moldei meu caráter como homem de Deus, assim, através da palavra que eu via na igreja, dos exemplos que eu via. Porque assim, eu falo tava até conversando com a Ká hoje, e eu falei, cara, pelo exemplo só do meu pai, eu ia só trabalhar, entendeu? E o meu pai é um homem de Deus e tudo mais, mas eu ia ficar muito focado em trabalho, e algumas pontas ali que às vezes precisa aquela atenção da esposa, aquela sensibilidade com o filho mais velho ou mais novo, no caso do meu irmão, que ele não tem, porque a criação dele foi diferente, teve um legado lá atrás, ele foi cristão durante a vida dele, ele já tinha percorrido, já tinha 30 anos de vida quando ele conheceu Jesus, então tem um histórico que tem. E eu, como aos 10 anos eu conheci a Cristo através da minha mãe, eu moldei o meu caráter, eu consegui aprender algumas coisas, a forma de tratar uma mulher, a forma de ser um marido exemplar ali, aquela coisa e tal. Então pro meu filho eu quero trazer os mesmos valores que a igreja trouxe pra mim, sabe? Falar, filho, é isso aqui, é assim que você trata uma mulher, Jesus tratou fulano assim, independente do pecado dela, independente de quem ela era como ser humano ali, tratou ela dessa forma, então eu quero que você seja o mais parecido com Jesus, muito melhor do que eu fui. E assim, deixar o caminho livre, não tem essa, você vai ser músico, eu sou músico. Se for, vai ser uma benção. Eu até falo pra Carol, falei, se eu ver igual o Miguelzinho, vai na bateria, meu maior incentivo ali, vai Miguel, toca mesmo, aproveita que sua mãe tá olhando, e vai lá e toca mesmo. Porque eu acho que também a música puxa muito essa coisa de todos os outros departamentos, né? Independente se o futuro dele vai ser ajudar na limpeza da igreja, a música também ela mostra que você pode ser qualquer coisa na igreja, que todos esses trabalhos são importantes, entendeu? Isso é da hora. E ele vai crescer nesse ambiente, né, cara? Sim. Então o Miguelzinho mesmo, ele cresce, então ele tem ali o pai é pastor, tá no ambiente de igreja. A mãe já tá, né? A mãe tá ali também. Aí o tio é músico. A tia canta também, o outro tio toca também quando está em casa. Então, onde ele anda, a casa que ele vai tem um violão. Eu queria ter tido isso. Eu não tinha contato nenhum com a música quando era criança. Exato. Só na TV que eu vi. Eu falava, mano, que da hora, mas quando será que é um violão? Ninguém tocava, ninguém fazia nada, então ficou muito longe. Isso eu posso proporcionar para ele. Sim. Dele ter uma bateria, dele ter um violão. Então, eu vejo muito que o legado ele vai sendo construído assim, do ambiente que ele vai viver. Sim. A Pamela estava me falando que esses dias ela entrevistou um cara na empresa dela lá, que ele estava sendo entrevistado, acho que para a área de TI, não sei, mas ele não trabalhava com isso, é que o pai dele trabalhava com isso,
Então ele cresceu vivendo, ele sabia fazer muitas coisas porque ele viu o pai dele fazendo. Então agora que ele queria, e ele estava trabalhando acho que com nutricionismo, não sei, já foi outra área, nada a ver. Outra área, mas ele cresceu vendo aquilo ali. Então meio que vai absorvendo informação. Sim. E um momento ou outro, tanto que você vê vários filhos de pastores, o cara é desviado, mas o cara, se você dá uma igreja e fala, ó, cuida aí, o cara sabe que tem que como começar um culto, como terminar, o que tem que ter uma igreja, quais conhece a palavra, você perguntar. O primeiro passo é esse, pelo exemplo. Sim. E aí, caminhando ele bem, ajudando nas decisões que ele vai tomar, muita decisão errada. Ele tava orando esses dias, cara. E, mano. Eu vou falar um negócio aqui, vou aproveitar aqui um podcast, mano. Tem uma música do Três Palavrinhas que é Meu Deus, é um Deus grandão. E aí ele colocou uma palavra lá que não era, tipo, xingando Deus, sabe? Aí eu sentei com ele. O campeão. Ele, meu Deus, é um Deus, tipo, meu Deus, é um Deus trouxa. E eu vi ele cantando, bobão. Assim. Aí eu falei, Miguel, você não pode xingar Deus. Por que eu não posso xingar Deus? Eu falei, você não pode. Porque o Papai do Céu fica triste quando a gente xinga, ele é muito maior do que a gente. Então, a musiquinha, talvez ele não entendeu nada, mas assim, ele deve, na cabeça dele, a reação do meu pai foi diferente. Quando eu canto Meu Deus, é um Deus grandão. Então eu não posso fazer isso. Sim. Aí é o legado, é a construção. Também não fico, não fala nada porque ele é criança, não. Não, mas ele já precisa entender, ele não pode falar palavrão, ele não pode xingar as pessoas. E ele é uma criança, cara, então ele tava no carro esses dias, passou um cara do lado do carro, eu falei, opa, beleza. Aí ele falou pro cara, opa, o cara pensou, trouxa. Aí eu falei, Miguel, não pode xingar. A vontade de rir às vezes é maior do que a vontade de... A vontade de rir falando de filho, né? A Pamela foi dar uma bronca nele esses dias, só que fez todo, até brinquei com ela, falei, fez todo sentido. Ela deu uma bronca e ele falou, você só briga comigo, você vai ficar sozinha. Nossa, pegou pesado. Tipo, uma vontade de rir, mas... Miguel, fala assim com a sua mãe. Aí depois vira de costas e racha o bico. Vira e racha o bico. Porque você tá moldando um caráter ali. Entendi, sim, faz sentido. Você tá ensinando, ele tem que entender que a casa que ele tá crescendo não vai ter as coisas que os amigos... E aí para as duas coisas, tanto para ele entender que não é um ambiente que não pode falar certas coisas, como ele entender também que o pai dele por ser pastor, que a mãe dele por ser pastor, de vez em quando ele vai dormir num banco de igreja. Como pastor e pai, eu preciso ter esse entendimento e ensinar meu filho nisso. Entendi. Vai ter momento que meu filho vai dormir num banco de igreja. Sim, vai ter momento que meu filho vai acontecer do meu filho. Tem um final de semana que eu não vou estar. Porém, não pode ser tantos. Não pode ser tanto, né? Senão eu posso criar um trauma no meu filho. Eu preciso limitar. Sábado de manhã é o momento que eu vou jogar bola. Eu optei por jogar bola agora sábado das 8 às 10 da manhã. Então eu chego, ele e a Pamela eles estão dormindo. Faz tudo certo? Não, eu tô errando ainda. Eu sou um cara jovem, com um tempo jovem de pastor, jovem como pai, porém eu vou construindo algo. Sim. Pra ele já entender que tipo, você não vive só pra igreja, mas também que tem um domingão lá que você não vai ficar em casa. Mas vai ter uma madrugada que alguém vai ligar e vai falar, pastor, fulano tá querendo se matar, o fulano tá... Você vai ter que ir lá. Eu vou ter que sair. Sim. Então como que eu mostro isso pra ele? Mostrando que eu amo fazer isso. Sim. Não é tipo chegar em casa falando, mano, de novo igreja, que saco. Mano, ele vai querer falar, se meu pai fala isso, né? Mas ele gosta? Ele fala, pai, e aí, nós vamos hoje pra igreja? Rola essas coisas? Gosta. Miguel gosta muito, cara. Ele gosta muito do cultinho, ele gosta muito do ambiente de igreja, né? Ele gosta de correr na igreja, ele gosta do microfone, de falar, ele gosta da bateria. Então agora o que vai, eu não posso ser hipócrita de falar, mano, você tem que ir por Jesus, Miguel. Não, você tem que ir pelo veto, pela bateria, pelos atrativos que... Pelos atrativos, porque ele é uma criança, o gatilho dele é isso. O gatilho do Miguel não é saber que Jesus vai salvar a vida dele, ele nem sabe o que é isso, tadinho. Ele nem sabe o que é pecado ainda, ele tem 3 anos. O gatilho do Miguel é o despertar que o ambiente é gostoso de estar. Sim. Como a gente faz quando vai convidar um amigo? Quando você convida um amigo para ir para a igreja, você fala assim, vamos lá que Jesus vai te curar, te salvar, te levar para o céu, te batizar com o Espírito Santo. Nesse primeiro dia ele vai olhar e falar, meu Deus do céu. E aí depois é o que eu falei, quando eu era pequeno, teve essa coisa do amiguinho, da escolinha. Eu queria muito ir para a escolinha, porque chegava, eu tinha um cultinho direcionado, era uma palavra que eu conseguia entender, não era igual no culto lá com o adulto, uma palavra mais formal, uma coisa, né? E aí você começa a gerar aquilo no seu coração, você fala, cara...
Os anos vão te moldando para que você entenda que Jesus foi por você, mas exatamente, né, uma criança chega. Ué, você perguntar para 9 a cada 10 pessoas na igreja, pergunta por que ela veio. Foi por alguma coisa, não foi por Jesus diretamente. Um amigo convidou. Um amigo convidou, tô com problema no meu casamento, tô preciso abrir uma porta de emprego, preciso isso. Eu não descarto os meios que Jesus usa. Uhum, sim. Não descarto, Jesus usa esses meios. Se tem recurso, tentar ali para usar, para levar a palavra, tipo, abraçar todo mundo, né? Exatamente. Ou limitar. E aí aqui. depois, quando você ganha uma pessoa para Jesus, até entrando nesse assunto, a pessoa ela vem por um objeto, mas aí sim, depois você vai no meio do caminho, o Espírito Santo toca. Tá vendo esse Jesus que abriu uma porta de emprego para você? Ele tem muito mais que só uma porta de emprego. Sim. Jesus tem uma porta no céu para você. Tá exato. vendo esse Jesus salvou seu casamento? Ele tem muito mais para você. Ele quer te fazer um líder de casais. Então aí você vai. O problema é, se eu chamo o Miguel para ir para a igreja só pela bateria e daqui a pouco o Miguel está com 15, 20 anos e ele ainda está na igreja só pela bateria, aí é um grande problema. Entendi. Sim, alguns casos separados que hoje acontece também, que as pessoas vão pelo, né? Acontece muito, vão pelo... Ou assim, tem uns casos de tipo, sei lá, um jogo desigual, eu vou porque minha mulher vai, eu vou porque meu marido vai, então exatamente. já, né? Nós temos que usar tudo isso, cara. Paulo ele disse, né? Me fiz louco para com os loucos, Sim. de grego para com os gregos, eu me fiz tudo com todos a fim de ganhar todos para Jesus. Sim. O que é esse fazer todos com todos? É você se interessar. Eu vejo muito essa palavra de Paulo como você se interessar. Eu procuro assim na minha vida de pastor, me interessar pelo ambiente das pessoas. Sim. Mano, o cara, o que esse cara trabalha? O cara, sei lá, ele é um mágico. Mas você começa eu vou conhecer um pouco, eu vou entender um pouco a vida desse cara. Para trazer ele para perto, para mostrar que eu me interesso por ele. A gente tem que entender uma coisa, Jeff. Evangelismo não é proselitismo. O que era o proselitismo no tempo de Cristo? Eram as cruzadas judaicas para fazer, mano, vem ser judeu. Peguei o Jeff, que você tem que ser judeu, então você vai se circuncidar, tal. Isso, agora eu tenho mais um judeu. Aí, mas o cara, a mente dele ainda é paganismo total. O evangelismo não. O evangelismo é você construir algo em alguém. Aí vem o evangelismo, depois o evangelismo vem o discipulado, aí o discipulado o cara entende que ele precisa ter um pastor, agora ele tem um pastor, ele precisa entender que ele vai ser enviado, tal. Então é um progresso. Mas a isca pro cara, mano, normalmente, Jeff, vamos lá na igreja lá, mano, tá precisando de uma ajuda com um músico. Aí que você já gera... preciso só que você ajude. Eu não sou um cara engessado quanto a isso. Nós temos que usar, mas não parar nisso. Sim. Não parar no cara que foi pra igreja. Quantos caras não vieram pra igreja por menina, por mulher? Sabe? Porque lá, vamos lá que tem um monte de amiga minha solteira, aí já dá aquele, né? Cara. Aí chega lá, tem 2 irmãs que é só por Deus, é misericórdia. Mas cara, o cara tem que... Uma vez eu ouvi de um pastor, né? Ele falou, o maior perigo de você ganhar uma pessoa por conta de um evento, ou ganhar uma pessoa por conta de um culto especial, ou tal, é porque se você não souber conduzir isso, você vai ter sempre que alimentá-la da mesma forma. Sim. Um exemplo, eu conheci a Pamela, vou mentir pra Pamela, vou falar que eu sou um cara rico, né? Vou lá, vou alugar um carro, vou alugar um carrão, vou juntar uma grana aqui pra pagar um chalezinho pra ela e vou impressionar a Pamela. No primeiro encontro já dá aquela... Impressionei. Mano, semana que vem, aí na quinta-feira ela amiga minha, eu quero sair com você de novo. Falo, putz, mano, agora eu gastei tudo, cara. Como é que eu vou fazer? Aí eu vou começar a viver uma vida maluca. Entrou numa bola de neve, um negócio que você não vai conseguir o sair. evangelismo, usando esse exemplo bobo, é a mesma coisa, mano. Então quando eu levo alguém na minha igreja, eu gosto de trazer o cara, eu gosto de convidar pro culto de domingo. Sim. Mano, vamos lá no culto de domingo. É o culto padrão da igreja. A igreja é isso, mano. A igreja vai ter um probleminha aqui, vai ter um probleminha ali, mas é isso, eu não menti pro cara. Eu não trouxe o cara numa conferência, o cara fala, mano, a igreja do cara é animal, o líder do louvor do cara é o Anderson Dantas, mano, quem prega na igreja do cara é o fulano de tal, nossa, que igreja top, olha isso, todo mundo aí. Por quê? Porque era um ambiente de conferência. Aí o cara fala, agora eu vou no domingo. Ele vai achar que todo culto vai ser conferência, vai ser aquela festa, vai ser um cara famoso. Você não veio aqui por Jesus, mas você trouxe ele por Jesus? Você trouxe ele pela realidade da igreja? Não, você trouxe ele por algo chamativo, então mantém agora. Tá vendo? A gente sempre tem que jogar pro outro lado, mano, B.O. Sempre tem os dois lados, não adianta. Quando você chega numa igreja assim, o que você vê numa igreja assim? O que você considera coisa organizada, desorganizada? O que te tira do sério numa igreja?
Cara, o que me tira do sério é a falta de receptividade. Assim, pra mim foi o carro-chefe da Bereana, eu chegar na porta e as irmãs vinham assim, os irmãos vinham me abraçando, entra aqui, vamos, tal, não sei o que, uma placa ali falando que você é importante. Então, assim, uma característica da Bereana hoje, fazendo um pouco aqui de merchan, de propaganda da nossa igreja, porque... Siga-nos no Instagram. Pessoal, Bereana, ó, Bereana é uma boa igreja. Bereana Belmonte Osasco. Venham também. Vem no culto hoje, hein? Mas enfim, eu acho que a receptividade, o carinho, a proximidade. Claro, hoje a gente está vivendo uma pandemia, mas mesmo assim eu sinto lá a irmã na porta com a máscara, o zelo no simples medir a temperatura ali, no álcool gel e tal, aquela coisa. Eu sinto que ela queria abraçar, que ela queria me cumprimentar, perguntar mais coisas se eu fosse um novo convertido. Então assim, eu acho que isso, pro Jeff hoje, isso foi em qualquer igreja, mesmo que lá, eu sei lá, às vezes eu trato isso como uma coisa meio ofensiva. Eu chego na igreja nova e os caras acham que eu sou um novo convertido e eu fico, cara, eu tenho 70 anos de crente, velho. Para de me tratar como se eu fosse um endemoniado que bebeu cachaça, chegou aqui bêbado, não sou. Mas assim, eu vejo que há esse carinho. Então quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, mas essa igreja é sensacional. Claro, tem a luzinha, tem a parede preta, tem aquele negócio ali que impressiona, mas... Você não pode vislumbrar com isso porque essas coisas passam. Aí, sei lá, um dia explode, queima a luz, o cara não tem pra trocar, você ficou sem a lâmpadazinha. Exato. Caiu o negócio ali, já não tem aquela... Aí o cara pintou de branco. Você sabe, essas coisas assim de decoração, o músico bonitinho, a menininha que canta, não sei o quê. E aí você tem que ver essas coisas de carinho, de cuidado. Então, pra mim, Que é o ser igreja, né? o ser igreja. Tipo, você sentir que aquele cara que falou tamo junto, tá junto mesmo. E no dia que você perdeu um parente, no dia que você... Igual, o meu sogro teve Covid. E, tipo, a gente passou uma fase bem difícil. Tipo, a gente recebeu a notícia de que ele tava na UTI. E aí eu tava vindo tocar. E a Carol tava em casa chorando. E eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Falei, vou lá servir, porque de alguma forma Deus vai, sabe, vai tratar aquilo. E quando eu cheguei... Tava todo mundo, tô orando pro seu sogro, tô orando. Eu falei, cara, mas vocês estão orando mesmo, cara, que loucura. Como assim? Vocês estão, sabe, vivendo pra, tipo, além de viver tudo aquilo ali que você tem durante a semana, você tá conseguindo um tempinho, sei lá, 5, 10 minutos, 15, pra, tipo, orar pelo meu sogro, uma pessoa que você nunca nem viu. Então, assim, é o que você começa a enxergar como uma forma de, tipo, cara, Jesus tá nisso, Jesus tá nessa pessoa, Jesus tá nesse povo, essa igreja abraça mesmo. Então, pra mim foi sempre esses detalhes, assim, essas coisinhas do carinho e do cuidado dele, da atenção. Isso é fundamental, isso é o ser igreja mesmo que eu falo pra galera, essa receptividade, saber receber e saber despedir. É isso. Falar com o cara no final, vai com Deus e tal. Aqui a gente até faz isso mesmo, né? Apresenta sempre os novos membros para que não haja aquela coisa chata do cara tá aqui há 1 mês, 2 meses, 3 meses e o fulano encontra ele na porta e fala, primeiro dia? Não, pô. Aí o cara já disse assim, não. Não, já tô vindo aqui há 1 ano, já tô aqui. Há uns 10 anos. Então já apresenta o cara. Ô Jeff, hoje em dia também não tem como a gente tirar isso, né, do cristão tudo. Você é um cara politizado? Não. Eu acho que pra mim eu tento ver as coisas dos dois lados, igual a gente tá conversando você é aqui. muleteiro, não. Não, eu tento ver os dois lados da moeda, mas claro, não tipo sendo portas largas assim, nossa, é isso, vamos que vamos, e sabe, sem olhar se aquilo vai, igual o rapaz falou lá da fofoca, lá que a mulher foi fofocar com ele, e ele perguntou se aquilo se edifica. Mas trazendo pro contexto que a gente vive hoje, a gente tem que ponderar algumas coisas e falar, cara, isso edifica a minha casa, a vida da minha família, então eu trabalho nessa coisa, mas não ficar brecando tudo, porque eu acho que a salvação ela ainda permanece individual. Eu acho que cada um... Legal. Eu falo isso porque a gente está entrando para um mês de eleição ano que vem, né? E tudo tende a trazer o ano mais polarizado da história. O ano que vem vai ser guerra civil. Terceira Guerra Mundial, vem aí, pessoal. Quem é o time Capitão América, time Homem de Ferro. Vai ser aquele encontro lá do Avengers, lá que vem todo mundo correndo, assim, se atracando. O ano que vem vai ser essa loucura. E hoje nós vemos a igreja nisso. E é muito louco, você é um cara que gosta da palavra, que acompanha a rede social, que acompanha pastores. Queria ver de você se você tem percebido essa politização de Jesus Cristo. Se eu sou de esquerda, um exemplo, eu vou trazer o Jesus que faz isso. Esquerdista, né? Eu sou de direita, eu vou trazer o Jesus que fala isso. Sendo que Jesus, cara, ele é muito acima disso.
Jesus é muito acima da esquerda, da direita, do centro. Jesus, ele é Jesus, cara. Sim, ele é o centro de tudo, não tem como você... Jesus é muito louco tudo isso, porque quando ele conversa com o jovem rico, e ele diz assim, o jovem rico chegou, eu quero a vida eterna, beleza, então faz isso, isso e isso. Seja um cara certinho, compra, mas isso já faz. Então beleza, vende tudo que você tem, dá os pobres e me siga. Pra galera ideológica, pode pegar, tá vendo? Jesus mandou vender tudo, só que não, que a gente sabe que Jesus conhecia o coração. Sim. O coração do cara. E tanto esquerda quanto direita, a gente não conhece o coração. A gente tá num mundo politizado. E hoje é muito louco, né? Você tem uma posição, se eu tomo essa posição, você é direita. Extrema direita. Extrema direita, porque você tomou essa posição. Aí eu vou e tomo essa posição aqui. Tá vendo? Você é de esquerda, tal. A gente vê isso principalmente com as figuras públicas. Sim. O cara posta um negócio, aí vem a direita e ataca ele. Você é esquerdista, tal. Aí ele posta um negócio, vem a esquerda e ataca ele. Você é um extremista, um direitista. Você acha que daqui a pouco não tem mais como a gente viver uma vida em que a gente não assuma uma posição? Exato. Eu acho que tá chegando uma era onde você vai ter que... Você não tem como ficar omisso mais. Tá encurtando o caminho. Até brinquei do mureteiro, do isentão, porque é isso hoje em dia. Se você chega no lugar e o cara fala, qual é a sua posição? Cara, minha posição é estar de fora. Mureteiro. Você é um isentão. Hoje eu dou umas escapadas ali pela tangente, ali braba, assim, mas eu acho que vai chegar uma hora e tá estreitando que você vai ter que assumir. Ou você é o cara que apoia um cara que não comprou vacina, ou você é o cara que, entendeu, defende o que comprou e o cara, tipo, tá levando, sei lá, a cidade pro caos. E é isso, entendeu? Cara. Então eu acho que vai chegar uma hora que você vai falar, cara, eu sou de direita, não é extrema, porque tudo que é extremo a gente sabe que, né? Se você faz uma dieta extrema, você sabe que você vai morrer. Mas assim, eu não quero hoje falar que eu sou X ou Y, mas eu acho que você vai ter que falar, cara, eu sou Team Capitão América, eu hoje sou Team Batman, pra quem me conhece sabe que eu sou Batman, eu sou DC. Mas você, por exemplo, tem o Miguel lá que, né, tá nessa pegada de super-heróis e gosta da Marvel, e tá tudo bem. Mas vai chegar uma hora, eu acho que o que não pode, a gente não deve chegar num ponto de, tipo, agredir um companheiro, destruir uma família, deixar de ser amigo por pontos de vista diferentes. Cara, e a gente vê isso mesmo. O próprio programa no Pânico, não sei se pode citar nomes assim, que a gente é muito famoso no nosso podcast. Pessoal. Pode ser que o pessoal... Aquele programa lá que, entendeu? O pessoal fica, hein? Mas o André Marinho e o Tomé Abduch, os caras começaram uma discussão ideológica. O Marinho contra o presidente, o Abduch a favor. Daqui a pouco o Abduch falou, mas a sua família. A Marinho falou, e você não chorando, tava chorando na manifestação, só viu o Abduch levantando e dando aquela voadora de escola, e o Marinho já aqui. E você fala, mano, olha o nível que nós chegamos. Isso. São dois homens, são dois caras muito inteligentes. Pais de família. O Marinho, um cara, tipo, mega talentoso, o maior imitador do Brasil na atualidade, o Marinho. O Abduch, um empresário e tal, mas os caras desceram ao nível de sair da porrada, cara. E a gente sabe que o ser humano, pra ele sair no soco, é ele voltar pro instinto Rex dele, foi sabe? O primitivo do primitivo, tava esquentando fogo no pauzinho. Você tem lá, eu vi um exemplo esses dias de um cara, né? Você tem o Albert e o Rex dentro de você. Então, mas eu acho que... O Albert é o cara que pensa tudo e o Rex é o cara que vai pra então, assim, a gente já até teve algumas reuniões que você participou e tal, você viu que eu sou um cara bem, não sei se é colérico que fala lá, enfim, sanguíneo, sei lá, enfim. Mas assim, eu tô tirando bastante dessas coisas pra aprender, e principalmente quando você é casado psicólogo, alô, atenção, você que é casado psicólogo, você me entende. Você vai ser sempre um rato branco dentro de uma gaiola. Você vai ser moldado, entendeu? O seu caráter vai ser moldado. Então eu aprendi muitas coisas, e uma delas que, assim, nessa época principalmente de cancelamento, você tem que começar a tomar uma posição, mas você tem que aprender a respeitar a opinião do seu companheiro. Porque, cara, eu vi gente, tipo, saindo do grupo da família, deixando de ir no churras porque era Team Bolsonaro, Team PT. Cara, não me importa o que você é. Chega lá na urna, eu tenho o meu voto, você tem o seu. Consciência de cada um. É tão cara. Louco que o voto ele é secreto. É secreto. E aí você tá discutindo no grupo que você votou no Eu vejo a discussão lá, entre voto impresso e voto de urna, eu acho que não tinha que ter nada, porque o voto veio aberto, é todo mundo na praça. Vai votar em quem? Eu vou votar nele ali, ó. Vou votar no Zezinho do Poço. E você, no Paulinho da Padaria? Aí, mano, Paulinho da Padaria é mó pilantra, velho. Aí começa uma discussão ali, um negócio sem embasamento nenhum. Porque assim,
Às vezes o político traz um valor de vida pra você que se identifica com a sua e cara, tem duas opções. Sempre vai você não ter, precisa ser. vai ter. Não, André, vai votar no Bolsonaro. E você falou de respeitar a opinião, igual aquele meme lá, olha, eu respeito a sua opinião, embora acho que ela é meio burra. Entendeu? Mas assim, Ela é bem o burra. respeitar às vezes, tipo, não é o que você, entendeu? Concorda 100%, mas cara, aprenda a lidar. Aprenda a entender que existem pessoas que pensam diferente. Eu fico imaginando se, tipo, no mundo a gente falasse, no mundo no geral, no planeta Terra, a gente falasse o mesmo idioma e tivesse a mesma opinião. Cara, ia ser a coisa mais chata do mundo. Isso, né? Deus não deixou. Deus não deixou, e graças a ele, graças a Deus, ele não deixou. Babel tentou isso, Deus não deixou. Exato, então, cara, aprenda a lidar com o diferente. O diferente faz você refletir sobre muitas coisas, porque as pessoas são diferentes no contexto geral de vida. E você vê que a opinião do outro também é importante, entendeu? Sim, você começa a entender. A opinião do outro forma a sua tréplica, entendeu? Não existe pensamento bem elaborado. Sempre digo sobre ideias, né? Toda ideia boa é uma ideia melhorada. Exato. Toda resposta boa ela é uma resposta a uma pergunta. Então sempre você precisa do outro. Você precisa dessa transmissão de ideias, transmissão de pensamentos para pensar. Mas aí, quando eu falo de política, não só no Brasil, acho que mundial, cara. O político em si só, ele é um cara que tende a pensar nele. O ser humano, ele é assim, qualquer posição de poder. Um exemplo, hoje você tem ali os amigos, aí você arruma um trampo num cartório. O Jeff tá trampando num cartório e eu preciso legalizar umas coisas minhas. O Jeff trampa no cartório, ele é o meu amigo. É claro que eu vou usar um momento de um churrasco para apresentar um trabalho e falar, Jeff, o que você acha disso aqui? Ah não, faz isso, isso e isso. Quando eu for no cartório, eu vou ter uma vantagem disso. Então isso é muito do ser humano. Claro que uns vão usar isso pro mal. E outros pro bem. E outros vão usar isso pro bem. No bem no sentido do favor próprio ali. Não bem no contexto do favor de ajudar. Cara, eu sou médico. Mano, eu convivo com todo tipo de gente. Eu já vi médico, porque ele é seu amigo, tudo, ele te receitar um bagulho tipo no dia a dia e tal. Você não foi no consultório dele, você não pegou fila, você não pegou nada. O cara, ele é médico, então ele vai... Receitou, te deu um atestado, você ganhou dinheiro. Moralmente, isso é errado? Não. Entendi. Eticamente, essa pessoa furou uma fila. Sim. Minha esposa trabalha em RH. Alguém morreu pra ela viver. Minha esposa trabalha em RH. Quantos amigos chegam e falam, ô Pamela, pega meu currículo lá. E ela passa ali na frente de alguns. Não tô querendo passar na Cato ou no LinkedIn, não quero, leva lá, eu faço, você se vê, então a gente tá a todo momento... Tem a facilitação. Se politizando, em todo momento. Sim. Então eu vejo isso, o político corrupto, ele é um ser humano comum que se perdeu no meio do caminho por conta do dinheiro. Mas essas facilitações que a gente tanto reclama de um político, todos nós fazemos em todo momento, cara. Você é casado com uma psicóloga, você não pega fila para falar com ela. Imagina se ela fala, Jeff, a partir de hoje, ó, se você não pagar os meus honorários, se você não pegar fila, se você não se inscrever lá no grupo lá que eu atendo, eu não vou te ajudar. Eu sou sua esposa, não sou sua psicóloga. A minha esposa, ela trabalha em RH, ela se formou nisso, saiu da área, voltou para a área, mas esses dias ela falou, você não pode falar assim, porque o seu comportamento... Análise comportamental ali. Eu achei, sai daqui. Não, mas às vezes rola essas coisas de falar, você tá me analisando? Eu te analiso o tempo inteiro, eu falo, caramba, velho. Então, você vê que é uma coisa... A todo momento a gente vive isso, a todo momento. O lobby, aí vocês me entendam bem, o lobby ele é uma coisa natural do ser humano. Todo mundo quer levar vantagem. Com certeza. A diferença é que uns estão mais evidência, né? Que tipo, o cara faz lá, né? O lava-jato da vida lá com o cara. Empresa aqui. Entendeu? A gente faz coisas mínimas, mas é no mínimo que se torna, entendeu? Sim, então tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado. Será que o que me diferencia daquele cara? Eu procuro pensar sempre nisso, cara. O que me diferencia desse político aí? E claro, tem uns que são inescrupulosos, cara. Tem uns caras que o cara matou milhões na saúde porque ele roubou a saúde, porque ele roubou a família, porque ele roubou... Então também não gosto de passar pano pra quem roubou e morreu muita gente por causa de roubo, não. Exato. Mas é entender, se eu chegasse lá, como seria? Como eu lido, e como pastor eu faço sempre esse exercício com os membros. Como você lida com o pequeno poder que te é dado? Sim. É ali que você vai... A professora saiu da sala e falou, Jefferson, fica responsável pela sala.
Você vai anotar o nome de todo mundo na lousa ou você vai ficar... Aquele cara que não gosta de você. que fica com as menininhas que você queria. Aí você fala, mano, se esse cara mexer o nariz, eu anoto o nome dele aqui. Porque eu não gosto dele. Se ele assoviar, eu... Não, isso é verdade. O ser humano, ele é enviesado, né? Sim. Eu tava fazendo um curso esses dias de gestão de desenvolvimento. E uma das maiores problemas do ser humano é o viés dele. Por isso que quando eu converso com alguém, eu falo, mano, não existe o cara isento. Ô, põe um café aqui pra mim, produção, por gentileza. Não existe o cara isento. Toda opinião, ela é enviesada. Sim, não tem como. Toda opinião, cara. Nos mínimos grupos. Um exemplo, eu participo de um grupo de futebol. E aí? Ixi, é só resenhas. Participo de um time que eu jogo. E aí aconteceu aquele problema no Rio de Janeiro. Os 25 lá que foram mortos, né? Sim. Pela polícia, ação policial. E aí nós tivemos as opiniões. Umas pessoas defenderam A, outras pessoas defenderam B, ninguém defendeu o lado C. Todo mundo. Só que aí você vê nas opiniões, há um viés, cara. Porque conhecendo o cara, você fala, mano, eu sei porque esse cara deu essa opinião. É o viés dele, ele nunca daria outro tipo de opinião. Aí nessa hora que a gente começa a separar, mano, você fala, meu, cada vez mais não existe o cara falar que ele não tá de um lado. O comportamento dele, as escolhas dele, a gente convive, a gente sabe, cara. Os amigos, a gente fala, mano, aquele cara ali, ele tem um pezinho dele. Eu acho que o que diferencia às vezes, e é uma coisa que o pastor Ricardo até falou que ele fazia lá com os jovens, e o pessoal tá fazendo até tatuagem agora, o OJF, lá, o que Jesus faria. Então, eu acho que em situações da nossa vida, eu acho que a gente pegar se fazer essa pergunta mesmo. Porque assim, nós como cristãos também estamos, né, tipo, suscetíveis a esse tipo de situação, de facilitação, assim, tipo, vou pegar um atestado ali porque hoje eu não tô bem, mas tem aquele amigo médico também, aí depois eu faço um outro favor pra ele, fica kit aqui, faço um pix lá de R$20 e fica tudo, né, tudo bacana. Mas, cara, Jesus faria isso, Jesus passaria na frente daquela pessoa que tá mais doente que você, ou você que nem tá doente, então, tipo... A gente ainda tem esse, né? Mas o cara que não tem, velho, o cara não tá nem aí, o cara vai aproveitar e vai passar na frente. Vou lançar aqui uma fogueira aqui, ó. Jesus fez isso, Jesus fez a gente passar na frente. O aleijado que entrou pelo telhado. Pois é. O que a Bíblia fala é que tava lotado de gente ao redor da casa, e eu queria chegar nisso mesmo, lotado de gente ao redor da casa, aí os 4 amigos vêm, sobem, e a gente tem que entender o telhado judaico não é igual à nossa casa. Sim. O telhado é um nível de casa também, é uma varanda, né? Uma varanda, você tem ali um telhado feito de tapume, ali uns negócios mais moles, os caras tiram e descem, e aquele cara é curado na frente. Sim. Passando, né? Cortando o filo. Então, olha, gente, Jesus, olha que feio isso, hein, Jesus? Ó, irmão Jesus. Pessoal, não vai fazer isso não, hein? A gente não tá falando que... Olha, Jesus deixou os caras pra fila, mano. Ô, Jesus, eu te... Esse Jesus... Porque ali Jesus valorizou a força de vontade dos amigos, não era nem do aleijado, porque Jesus mandou ele ter ânimo. O problema dele não era, ele era aleijado, não era tetraplégico, ele poderia tentar fazer alguma coisa. Um tratamento, mas fisioterapia. Gente, mas lembrando que era Jesus, hein? Não vai fazer em casa não, hein? E aí pra gente, cara, e aí isso invadiu as igrejas. Sim. Eu mesmo, como pastor, tem hora que eu falo, mano, eu devo falar sobre isso. E tem hora que eu falo, cara, por que eu não vou falar? Por que não? Tem pessoas que querem que eu me posicione. O cara quer saber, eu congrego numa igreja que o meu pastor se posiciona. E ele toma as bodoadas e ele vai assumir o posicionamento dele. Senão a gente vira aquela coisa, não vou falar nada não, eu tenho meio ranço disso. Aquele pastor isentão. Tal. Cara, eu tenho muitas críticas do governo, tenho alguns elogios a fazer, tenho muitas críticas de governos anteriores, tenho alguns elogios a fazer também, mas claro, não vou fazer do meu Instagram o meu púlpito. Eu tenho um ativismo ali. Eu tenho que conhecer o meu público. Sim. Quem são as pessoas que eu pastoreio? Certo. Qual a persona dessa galera? E sei que dentro dessas pessoas que eu pastoreio há um viés enorme e não posso esculachar ninguém no público. Imagina um exemplo, eu sou um pastor de esquerda, eu sou o cara da esquerda, eu sou o cara que se vocês estiverem nos assistindo, eu sou o cara que critico a igreja voltar, só vou voltar quando tiver vacina, mas faço um post elogiando manifestação lotada de gente. Sim. É a mesma aglomeração, são as mesmas pessoas, mas eu sou o pastor que cuida do seu povo.
Até isso eu tenho que entender também. Até que momento eu estou cuidando do povo, estou protegendo o povo, até que momento eu estou sendo omisso também. Porque a gente sabe o que está causando também, eu falar não vai voltar, não, tenho sido... E aí eu vou me moldando, tendo meu posicionamento, quem me conhece sabe. Eu estava conversando com uma pessoa, ela me perguntou lá sobre o pastor Anderson Silva. Eita, esse podcast a gente está citando vários nomes, hein? A gente vai ser preso. Vai ser preso. Ah, pastor, o que você acha? Eu falei, olha, eu não vou levar para o púlpito nem para as minhas redes sociais alguma opinião. Eu vou te dar a opinião do André, tá bom? Estou conversando com você aqui, particularmente, a minha opinião é essa, essa e essa. A pessoa fala, mas você não acha isso, isso? Eu falei, eu acho isso e isso, mas eu estou dando a minha opinião totalmente enviesada, porque eu conheço outras pessoas que confirmam muitas como coisas pessoa, que ele tá falando. Como o André, não como o cara que tá lá, o pastor André tá aqui opinando. Embora seja a mesma pessoa, Sim. O John Maxwell no livro ele diz que quando você assume uma posição de liderança, você abre mão de ferir pessoas. Sim. Você abre mão, cara, você tem que abrir mão de ferir a pessoa, por mais que ela esteja errada. Tanto, tem gente que às vezes ela fica com raiva do pastor, que ela fala, mano, por que você não falou isso pra ele? Você sabe que ele tá errado, você falou isso. Até a Pamela, às vezes eu vou fazer atendimento, ela fala, mas como é que você deixou a pessoa? Você sabe que ela tá errada, que ela tá fazendo isso. Por que você não falou isso? Eu falei, porque como líder, eu abri mão de machucar pessoas. Corrigir com amor, né? Eu preciso impulsioná-las, eu preciso tirar o melhor delas, seja falando de política, seja ela de direita, ela de esquerda. Tem amigos que eu converso e falo, mano, olha o que esse cara tá falando, cara, você vai totalmente contra o que a Bíblia diz. Totalmente contra, mas se eu já logo de cara falo pra ele, você é um antibíblico tudo, eu fecho a janela desse cara comigo. Então eu abro uma janela com ele e vou falando, se esse cara quer aprender, quer entender, amém. Se ele não quer, cara, como tem coisas que eu acho que eu sou convicto de, não digo coisas bíblicas elas são bem claras. Sim. A Bíblia diz isso e a Bíblia não diz isso. Mas coisas do dia a dia, algumas eu posso estar errado também na minha visão. Sim. Tatuagem é pecado? Tatuagem é pecado, Jogo gente. pra você. Vamos falar, a gente falou de política, né? A gente tá caminhando aí pro final. Boa. Entrar nesse assunto agora do jovem. Pra quem não sabe, você vai começar a dar uma força aí também, você, a Carol, o Rafa e a Camila, a Isa e o Gabriel, com os nossos adolescentes. Sim. Eles estiverem assistindo a gente, o que você pensa pra isso? Imagina um adolescente chegando em você e falando, Jeff, tatuagem é pecado? Aí você vai esconder a mão dele aí, né? Pô a blusa aqui assim, falando, não, irmão, pecado sim. Você acha que a igreja, cara, e aí eu faço uma pergunta pra você como membro, como um líder também, você acha que a igreja ainda está muito presa a essas discussões bestas? Ou não é uma discussão besta, tatuagem, música secular, posso ouvir música do mundo, posso não ouvir música do mundo, posso fazer tatuagem? Até que ponto você acha que essas perguntas elas mais atrasam do que evoluem o crente? Eu acho que essas perguntas, assim, que eu vejo no contexto geral, a galera tá presa, assim, na desculpa. As pessoas querem, tipo, sei lá, o André é o pastor e ele é um exemplo. Eu vou perguntar pra ele o que é pecado, o que não é, pra saber até onde eu posso ir. Sabe o limite do pecado? O limite ali, sabe? A linha do... Sabe, eu tô caindo aqui na ponte aqui, mas se eu der mais... Mas eu quero o aval dele. Entendeu? Ah, mas o André falou que pode, então, entendeu? Sabe, a igreja se prende muito. A igreja, quando eu falo a igreja no sentido geral, são as pessoas ainda, porque eu acho que a igreja evoluiu muito de um tempo pra cá. Eu acho que tá muito claro as coisas. Você é bem recebido com tatuagem, com brinco, cabelo grande, cabelo, sei lá, careca, do jeito que você é. Mas as pessoas se prendem nisso, sabe? De tipo, eu quero uma desculpa pra poder pecar. Posso tomar, igual perguntaram lá as perguntas do pastor lá, do André. Do André. Aí, posso tomar banho pelado com a minha esposa? Pelo amor de Deus, meu querido. Isso é a pergunta que se faz? Então, tipo, posso matar uma pessoa? Não, cara, pelo amor de Deus. Para de, tipo, pegar um cara que é exemplo pra você, que é um pastor, que é um cantor e, tipo... você tem que filtrar, né? Você tem que ser o seu próprio filtro e, tipo, entendeu? Então eu vejo assim, o jovem, claro, vai rolar essas perguntas e eu respondo conforme a Bíblia, não conforme só o que o Jefferson acha, porque pra mim não é pecado, mas eu tenho que trazer exemplos palpáveis pra pessoa ler, pra pessoa, sabe, tipo... E assim, eu acho que é essa questão, perde-se tempo pra... arrumando uma desculpa, entendeu? Acho que é nesse ponto que não evoluiu. Porque a igreja, de modo geral, evoluiu muito. Questão de vestimenta, questão de adereço, de adorno, entendeu? Então, eu acho que o pontinho ali ainda é dessa desculpinha para poder pecar.
Quando isso passar e a galera falar, li na Bíblia, vi que não é pecado, é isso, vou embora. E é muito engraçado essas coisas todas, porque, até falando pra quem quer fazer tatuagem, né? O cara não precisa espiritualizar a tatuagem dele. Qual a explicação dessa sua tatuagem? Nenhuma. Eu tinha dinheiro, o cara tava com tempo. O cara tava com tempo, é assim, ó, funciona assim, você vai lá, a explicação é, você vai no estúdio, aí você fala pro cara, você tem uma hora aí? Eu tenho 2 horas vagas, beleza, quanto custa? Eu tenho, eu posso pagar assim e tal? Uma negociação. Não, é porque a galera acha que assim, sei lá, o cristão que faz a tatuagem, então, cara, eu tava lá um dia na minha sala, a gente tava fazendo devocional, eu e Deus e eu, e aí de repente ele falou, faz um leão, ainda amanhã farás um leão. Não, mano, não é assim, entendeu? Não existe isso. Não, é muito louco, né? A Zoe, no podcast com o Douglas, ela falando de arte, né? O cara gosta muito de arte, aí você vai entender por quê. Aí ele vira crente, aí agora ele só desenha leão. Não, ele pode desenhar outras coisas. A galera espiritualiza demais, coisa que não tem que espiritualizar, cara. Vou lá, hoje eu quero fazer um corte diferente, eu vou raspar tudo aqui, fazer um degradê e fazer um risco. Mas por que você fez isso? Mano, porque é estética, é uma coisa banal, não é especial ou não. Aí a galera fala assim, tatuagem não é pecado, porque vai evoluindo, né? Primeiro era pecado, depois ela não é pecado, mas existe o pecado da desobediência. Seu pastor deixa, seu pai deixa, agora passou. Eu como pastor, eu falo, mano, eu não encontrei na Bíblia algo que fale que é pecado. Que concretizou ali. E assim, eu não vejo também o porquê eu posso achar bonito ou feio. Posso falar pro cara, mano, o André... zoado, você meteu uma estrelinha embaixo do olho. Sim. Zoado. Uma lágrima. Você vai... Só que não tem nada espiritual. Por que se eu ficar nessa também de, mas é o pecado da desobediência? Mas por que a sua mãe, o seu pai, por exemplo, te proibiu de fazer? É simplesmente porque eles não gostam mesmo ou porque eles querem te controlar além da conta? Tô dando um exemplo aqui, não tô falando nada sério. Igual um pastor. Por que seu pastor proíbe? Porque ele acha feio, porque ele quer ser tão controlador das pessoas que ele te proíbe de fazer uma tatuagem. Então ele também vai correr no pecado de querer ser dono da pessoa. Aqui tem várias pessoas que se tatuam, acho legal, já tive vontade de fazer, mas eu vejo muito como um impulso, né? Se você pensei, fui lá e fiz. Toda vez que eu penso muito, eu não faço. Sim. Então não é bonito ou feia, tem tatuagem bonita, tem tatuagem feia. Tem um cara que eu sigo lá no marombeiro, lá que ele tem uma índia aqui zoada demais. Aí eu falo, mano, tatuagem é pecado? Pecado não, mas a sua é feia. Mas você pecou quando você fez esse desenho aí. E eu acho que vai muito também... Pecado é o cara tatuar bêbado, que nem É igual um amigo meu que ele foi tatuar tipo um copo de cerveja e ficou parecendo um saco de pipoca. Se estiver vindo, Gui... Aí é zoado. Mas eu acho que, assim, por exemplo, corte de cabelo. Beleza, o cara pode ter o corte que ele quiser, tal, tatuagem também. Mas, cara, tem que olhar também, analisar a posição e o contexto que você vive. Se é um pastor de uma igreja tradicional, cara, você vai fazer uma tatuagem, tem certeza? Então, você vai atrapalhar, assim, eu acho que existe muita responsabilidade sobre um pastor, sobre um líder de almas ali. Você vai dar conta daquela que sair também, amigão. Se aquele cara sair por causa de um detalhe na sua mão, por causa de um corte aqui que você fez, então tem essa questão também da posição que você tá, né, que você tem hoje. Essa liberdade é muito louco, né? Porque quando eu olho para Jesus e o que deve tocar as pessoas, a nossa mensagem. Sim. Isaías diz que nele não havia formosura, ou seja, ele era um cara comum. Quando Judas foi trair Jesus, Judas disse assim, aquele cara que eu beijar é o Cristo. Sim. Por quê? Porque é todo mundo igual, mano. Quando Pedro tá negando Jesus, as pessoas encontravam ele e falavam, mas você parece com ele, você fala igual ele, você anda igual ele. Não, mas eu não conheço. Mas cara, vocês se parecem, vocês são todos juntos. Quando eu falo da tatuagem, do cabelo ou da roupa, é sempre, a gente até tratou isso na homilética, é o cara entender, ele não pode chamar mais atenção do que a mensagem dele. Exato. A não ser que esse seja o intuito dele. Preciso levar uma imagem pesada para poder chamar atenção para mim, e aí eu tenho uma mensagem. O problema é quando a capa é melhor que o conteúdo. Exato. Então eu prefiro ir de dentro para fora e do simples pro tal. Até porque Deus usa quem Ele quer, cara. Às vezes o cara fala assim, Deus me chamou para falar com um skatista, então por isso que eu faço tudo. Não, cara, de repente o Rodolfo Abrantes, Deus ganhou ele com uma tiazinha de oração do coque. Pois é. Tocou na mão dele e falou assim, tocou na barriga dele e falou, Deus está te curando de uma úlcera. Exato. E aí ele
putz, mano, não tô entendendo nada. Ele é um cara tatuado dos Raimundos, loucão. Só que fez sentido porque tempos antes ele começou a sentir uma dor muito forte na barriga. Então, olha, Deus não usou um cara, putz, Deus tem que vir, senão a gente não tinha que ser um tatuadão pra poder curar um tatuadão. Então, tá vendo? Não, essa não cola também. Por que você é loucão assim? Porque Deus me chamou pra tocar os loucão. Não, cara, de repente não. Se você tiver conteúdo, Deus vai te usar, mano. Você pode ser um cara mais arrumadinho, nerdão, óculos, camisa de Star Wars ali, com um chaveiro de sabre de luz. Mas quando você chegar para falar com uma pessoa, cara totalmente desconstruída, exato, você vai dar uma palavra direta para ele, que era o que Jesus fazia. Por isso que Jesus, ele andava em todos os lugares, que ele não precisava se marcar para estar daquele estilo. Sim. A mensagem dele chegava. Então a gente sempre volta, é igual esse podcast aqui, a gente pensou, vamos fazer um podcast. Putz, mano, vamos lá pro maior exemplo, o Flow. Então pra eu conseguir fazer esse exemplo do Flow, mano, só de câmera de 70 pau. Exato. De programa. Beleza, o que a gente tem? Porque a gente precisa começar com o conteúdo. Sim, um conteúdo atrativo para depois trazer. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o primeiro. Então, imagine se eu trago todo um aparato e o final, conteúdo, o bate-papo dos caras. Tipo, beleza. E os caras conversam 20 minutos e já não tem mais nada pra trocar ali. Já então, eu falo isso muito pro individual, cara. Você falou uma coisa que é verdade. No final, o cara tem que entender, mano, a Bíblia, como minha regra de fé, como o meu manual de instrução norma, ali pra vida. Pra vida. O que Jesus faria, mas sem o meu viés político, Sim. Porque se eu for um cara de direita, eu vou falar que Jesus, naquele momento, ele faria isso. Se eu for um cara de esquerda, eu vou falar que Jesus, naquele momento, ele faria isso. Então, é um exercício que o pastor tem que fazer muito, como eu disse. Não gosto de usar a palavra desconstruir, essa palavra eu não vou usar na minha vida. Mas... ia te chamar de Fiuk, mas... Porque essa é uma palavra enviesada. Eu não uso. Mas é tirar o direito de ferir o outro. Sim. Eu gosto de tratar dessa maneira. Pô, Jeff, foi bacana, cara. Bate-papo maravilhoso. Rendeu, hein? Tem assunto, mano. Hein? Não, é incrível, pessoal, o podcast. A gente tem 3 pessoas aqui na sala olhando pra gente e é muito louco que você começa a conversar e você nem percebe, você fica numa redoma aqui. Tá aqui todo mundo rindo da nossa cara. Daqui a pouco você começa a chorar. Contar história triste. Pô, precisava ter um momento triste, né? A gente precisava. André, conta uma vida aí. Uma vez você foi no armário, não tinha bolacha, sei lá. Vou contar uma história triste. O Brasil vive de drama, cara. Vou contar uma história triste aqui, mano. Eu morava... não tinha asfalto na minha rua. O nome dela é Mar Vermelho. Eu morava... Não, cara, eu passei uns momentos difíceis na minha vida. Mano. Eu conheço mais ou menos. A época da escola e tudo. Seu pai te levava, né? Tem umas histórias meio assim, não, né? Da sacola no pé. Pessoal, vem aqui, chega a câmera mais pra perto. Por isso que eu falo pra galera a importância da igreja, mano. Exato. Onde há um ambiente de igreja, não existe o que eu vivi há uns tempos. Eu morava no centro de Osasco, lá de aluguel, e, mano, a gente chegou a passar necessidade de alimento mesmo, assim. Do meu pai ter que vir aqui pegar com uma tia nossa, e eu lembro meu pai levando um potinho com uns pedaços de bife, e mó alegria, mano, porque fazia umas 2 semanas que a gente não sabia o que era mistura. E, cara, hoje em dia eu vejo um ambiente de igreja, isso não existe, mano. Chegar alguém aqui, pode ser quem for, mano, falar, tô passando, cara, leva essa primeiro cesta, dia que o cara chegou leva aqui... essa sacola aqui com carne, dá seu currículo, então, mas eu cheguei a viver isso. E eu valorizo muito essa comunhão por conta dessas coisas mesmo. Quando eu mudei pra cá, né, do Mar Vermelho, né, da sacola no pé. Sim. Eu lembro uma vez eu chegando de chinelo, aí tinha uma menina que eu me interessei, aí meu chinelo grudou no barro, aí eu puxei, não veio. Veio só o pé, meu chinelo ficou. Mas é legal, ó, nos siga pra mais histórias dessas. A gente tem bastante, hein? Muita história pra contar. Hoje eu vejo meu filho, cara, a realidade dele é outra, né? Total. Mas você trabalhou também para que ele tivesse o melhor, né? Para que, né, a gente sempre vive meio que nessa... Eu, pelo menos, assim, a gente tava até falando no começo da conversa de ter filho e tal. Cara, eu já trabalho hoje pra isso, pra que no futuro ele tenha o que eu não tive. E não ficar, tipo... Eu sei, as condições dos meus pais na época era, tipo... Eu estudei numa escola que a galera tinha grana. Então, eu comprava um celular, assim, meu pai me dava um celular, tipo, muito atrás, né, muito tempo antes de um lançamento e tal.
muito tempo depois de um lançamento, quer dizer, e aí, tipo assim, a galera já tinha, sei lá, o iPhone 15, eu tava, tipo, no Nokia 752 lá, e era o que eu tinha, tá ligado? Então, assim, eu não que, assim, não que meu filho precisa ser o playboy lá da escola, o cara que tem tudo, mas eu vejo que, tipo, acompanhar, né, ali, Sim. tá junto em tecnologia, em vida, traz dignidade e também. é essa construção, cara, sabe? Tem um pastor que fala muito disso, né? O seu, aonde você chega, o seu teto é o ponto de partida do seu filho. É isso. Em todos os aspectos, sim. cara. Eu quero que meu filho seja um cara muito mais inteligente do que eu tive a oportunidade de ser. Eu quero que ele seja muito melhor filho do que eu fui. Eu quero que ele seja muito melhor marido. Eu quero que ele seja muito melhor crente. Exato. Vou trabalhar para eles, não vou forçá-lo. E entre as coisas, mano, meu pai, o que meu pai pôde me dar, meu pai me deu. E o que meu pai poderia me dar naquela época? Meu pai poderia me dar um teto, meu pai poderia me dar uma roupa simples. Um alimento. Sim. E supriu, né? E esse tempo que a gente passou tanta dificuldade foi por conta do meu pai estar comprando um terreno aqui, né? Na verdade, ele comprou em Carapicuíba, ele comprou em Carapicuíba, como ele não tinha dinheiro para construir, ele demorou, aí o cara vendeu para outro. Eu lembro até hoje, eu chegando com meu pai para visitar o terreno, e aí meu pai, oxe, o que é isso aqui? Tipo uns murinhos já. Já sabe? Tava começando o alicerce. Aqui a quarta, aqui sabe? Meu pai falou, caramba, como assim? Eu nem desenhei a planta. Eu era criança, né? Não consegui decifrar o olhar dele, mas eu imagino que deve ter sido um desespero, cara. Imagina você chegar e falar, mano, o que tá filho, né? aqui? Já. Esse terreno é meu, estão construindo. Aí ele foi lá na associação, o cara falou, você demorou demais. Aí a gente acabou reformando aqui os loteamentos, e aí vendeu para outro. E aí meu pai ficou muito triste, mas ele sempre foi um cara muito pacífico e tal. E aí o cara chegou e falou, olha, aí eu falo, Deus é muito perfeito, cara, Deus é muito perfeito. O cara falou assim, mas tem por um preço muito abaixo, você só vai pagar mais isso, tal, lá no Boa Vista. Que já era aqui? Que era aqui. Nossa, meu Deus. Aí o pai falou no Boa Vista, ele era no Boa Vista, perto lá do ponto final, tem a DINAP, ainda era DINAP lá e tal. Meu Deus. Aí eu lembro que a gente veio, mano. Nossa, cara, zoado, mano. Só terra e barro e ribanceira. Eu falei, pai, mano, eu era criança, não questionei tanto, mas hoje lembrando das imagens, mano, tipo meu pai olhando assim, ó. Fortes imagens aqui, eu dou barranco aqui. Eu vou fazer uma casa aqui, fazer uma casa assim. Mas olha que louco, cara. Eu moro, isso foi em 2005. Moro há 16 anos aqui. E, mano, foi aqui que eu arrumei meu trabalho registrado lá na Trilog, foi aqui que eu conheci a igreja, foi aqui que eu conheci Jesus, foi aqui que eu casei, aqui que é o meu ministério, comprei apartamento aqui agora, pastorei uma igreja aqui agora. E aí entra aquilo que a gente falou de novo. Se lá atrás... Se eu tivesse mudado para Carapicuíba, construído uma vida lá, o que seria, né? Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. Deus usou aquele cara, o cara foi um instrumento ali no meio, Vou usar uma palavra aqui feia, o cara foi um lixo de empresário em fazer isso com meu pai, em fazer isso com uma família. Pô, você não conhece a família, como é que você vende o terreno da família? O que o cara tá suando para vender o carro e vende isso e faz, e você faz um negócio desse. E mesmo assim Deus ainda usou ele de alguma forma. Imagina se meu pai é um cara, um Pedrinho, um matador. Ou aquele cara lá que mata só de olhar pra ele. Imagina se meu pai é aquele cara que fala, quer saber? Perdi tudo mesmo. Mulher, cuida aí das crianças que eu vou virar um justiceiro, eu vou lá e vou matar esse cara. Não, meu pai, assim, minha avó já era crente nesse tempo. E minha avó sempre foi uma mulher que falou pro meu pai, olha, vai no caminho de Jesus, tal. Então isso fez com que meu pai foi pra casa, deve ter chorado, minha mãe deve ter chorado, aquela tristeza de falar, putz, a gente tava com um terreno. E era um loteamento muito legal no Carapicuíba. Era muito bom, as ruínas todas feitas, já asfaltadas. Planinho ali, muito diferente do que chegou aqui. No meio do mato, mas hoje, cara... Você viu que, faz total sentido. Total sentido o que Deus fez. Exato. Deus precisava. Tem hora que Deus vai precisar nos dar... Uma das coisas mais difíceis que a gente tem, Jeff, a gente tem que aprender é Deus me usa. Mano, quando você fala Deus me usa, você tem que estar disposto a viver um processo que você não vai entender às vezes. E que não é do jeito que você... Imagina José, eu tive um sonho, Deus deu um sonho para José. Olha o processo que José passou até ser governador do Egito. Exato. Imagina o Daniel lá, um menino jovem e tal, um menino esperto, prodígio, um dos príncipes. Deve ter orado um dia, Deus me usa. Tá bom, filho, vou te mandar lá pra Babilônia, vai sofrer, vai pra cova. Vai passar pelo deserto pra, né? Cara, você tá disponível. Então, meu pai, naquele momento, ele foi um homem de Deus, cara, pelo que a minha avó... Aí entra a importância do legado familiar. A importância, ver...
ralou bastante, construiu, vendeu metade pro meu tio, pra minha avó poder ter uma casa. Minha avó viveu os últimos dias dela morando numa casa própria, sabe? Todos os meus tios. Ajudou todo mundo. Eu lembro que eles tinham se mudado só na minha infância umas 12 vezes. Caramba. E aí meu pai ajudou, deu aquela oportunidade deles poderem, pagando ali aos poucos, né, tal, mas construiu em cima da família, todo mundo junto, Deus B.O. que normal, né? Vontade de se matar ali, mas dele passou, foi. Mas deu certo. Mas deu certo, aí você foi vendo, a igreja vai crescendo, aí o Henrique, eu nem era crente também na época ainda, o Henrique já era um amigo meu que hoje tá lá na Ceiça sempre. Ia na igreja, eu fui na igreja dele também. Um dos fatos de eu ter escolhido a igreja evangélica ao TJ foi ir na igreja dele e tal, então foi um cara muito importante. Eu tenho algumas pessoas que eu carrego como importantes na minha vida, assim, por Jesus. Né? Deram um início ali naquela caminhada. O Henrique tem até uma história engraçada, uma vez a gente estava jogando bola, acho que era 4 horas da tarde, num sábado, e aí ele saiu do jogo assim, ele falou, mano, tem que ir pra igreja. Então eu falei, Henrique, de novo, mano? Ele falou, um dia você vai saber o que é isso. E hoje você respira. E hoje eu respiro igreja, cara, sabe? Exato. Então o Henrique é um cara que eu gosto bastante. Ele cresceu. Um cara sensacional. Ele cresceu comigo, assim. A gente tem 16 anos de amizade, né? Então é legal, quando a gente fala de valor de pessoas, é legal valorizar essas pessoas na nossa caminhada. Mas é isso. Então, quando eu converso com alguém hoje que tá tudo muito difícil, eu falo, cara, uma coisa que eu te aconselho, se firme a Cristo, mano. Porque esse tempo é necessário. Esteja com Jesus, cara. Sabe? Porque assim, se você estiver com Jesus, mano, você pode acontecer tudo de ruim, mas pode perder casa, família, você pode até morrer. Mas a esperança tá Jesus lá. disse, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, mano, não importa o que vai acontecer aqui. Ah, mas eu tô com Jesus há 20 anos, a minha vida só tá difícil. Cara, continua. Sim. Continua, porque Apocalipse diz que aquele que não desistir, aquele que permanecer fiel, dar-te a coroa da vida. Exato. Então há uma recompensa para aquele que tá... Mesmo que não seja terreno, meu... Já diria o meme da música, eu posso até estar aflito, mas nunca Deus não Então se alimente de Jesus, mano. Mas, pô, cara... Andrezão, foi top, mano. Foi da hora, Começamos com o pé direito aí, pessoal. Foi da hora. Vamos fazer, já que é o primeiro aqui, eu queria trazer a equipe aqui pra aparecer, por favor. Vem cá. O pessoal vai ficar em silêncio, tá, gente? Eles têm vergonha. Da direita. Hã? Da direita. Da direita? Põe a mão assim. Faz assim, ó. Vem aqui, Rick. Vem aqui pra gente apresentar a nossa equipe. Todos de máscara, tá, pessoal? A gente menos a gente. Menos a gente. Eu tô vacinado já. Vocês são host. Ó, esse aqui é o Gabriel tá cuidando do áudio. Áudio sonoplastia. Áudio sonoplastia, ele que faz, ele é o homem sonoplastia. Faz aí, Gabriel, vinheta. Esse é o Rick, ele é patriota, por isso que ele tá com a mão no peito, ele só cantou no nível nacional. É o nosso cameraman. É o nosso câmera, é o cara que cuida dos cortes, o cara que monta a estrutura. E essa nossa aqui assessora. A Carol, ela é que você que vai ser o convidado, ela vai entrar em contato com você. Não despreze, hein? Pelo amor de Deus, é pela gente que ela tá fazendo, tá nos ajudando. Então, galera, essa é a equipe do Noverbo, vocês vão ouvir muita gente boa aqui, muita gente boa vai passar por essa mesa, nós teremos prefeitos, governadores, grandes homens do Vale do Silício, empreendedores de sucesso, jogadores de futebol. Ó, Noverbo, hein? Obrigado por você que acompanhou a gente vai perguntar, hein? Vou jogar um easter egg aqui pra saber se você assistiu, ó. Flow. Vou perguntar aqui. Valeu, falou, obrigado, galera. gente. Tem que bater palma baixinho, que é